Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mente Teológica. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando aí sobre o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Gênesis, né? Esses três capítulos aí que nos dão a continuidade dos textos bíblicos, né? E vamos falar aí sobre a queda do homem. Então, falamos, né, no vídeo anterior sobre a queda do homem, sobre também o primeiro assassinato, né, cometido por Caim ao matar o seu irmão Abel, e também aí demos uma pincelada na história de Caim, né? Caim vai para um lugar distante, né, para outra região, uma terra chamada Nod, né? E lá ele funda uma cidade, dando o nome dessa cidade ao seu primeiro filho, né? O nome Enoque, né? Ele teve um filho com a sua irmã, e aí então ele dá o nome dessa cidade de Enoque, né? Que é o seu primeiro filho. Quero te convidar aí, você que gosta desse tipo de conteúdo, para você estar se inscrevendo no canal, também deixando o seu like aí, nos ajuda aí a nós estarmos aqui gravando vídeos, né, de conteúdos bíblicos para você aprender, tirar as suas dúvidas. Então você que gosta desse tipo de conteúdo aí, contribua aí, nos ajude aí divulgando os nossos vídeos, curtindo e também se inscrevendo e ativando o sininho aí para receber as notificações, tá? Então, no final do capítulo 4, nós vemos aí que Caim vai para um lugar distante, funda uma cidade, e a partir daquele momento ele transforma aquele local, né, em um local de muito pecado, né? A Bíblia vai dizer que era um local onde as pessoas eram livres, né, para cometer todo tipo de coisas. Havia uma taxa de criminalidade muito alta, havia uma taxa aí de prostituição, de libertinagem, né, altíssima, né, onde as pessoas não haviam regras e padrões, né, a serem seguidos nessa sociedade, né, um rascunho de uma sociedade, mas é como se nós tivéssemos um início de uma pequena nação. A partir de então, a Bíblia relata que eles se multiplicam muito, né? A maldade do homem se multiplica muito. No capítulo 5, nós vamos ver aí que Adão e Eva têm um outro filho, né? Depois da morte de Abel, eles têm um outro filho, e esse filho vai se chamar Sete, né? E desta linhagem, então, vai se seguir até Noé, a sua descendência, né? Noé é descendente direto de Sete e de Adão. Então, quando o mundo está perdido aí, né? Está envolto em pecado, né? A Bíblia diz que todos casavam-se, davam-se em casamento, bebiam, comiam, faziam festas e viviam por regalar a vida, né? Então as pessoas, elas viviam sem nenhum tipo de pudor ou pensando nas consequências de suas ações. Existiu também um homem na descendência de Caim chamado Lameque, que foi um homem muito terrível, né? Este homem aí, ele trouxe aí a maldade, ele aumentou o grau de maldade dentro da Bíblia Sagrada, dentro da humanidade. E ele, após ele cometer um assassinato, um crime, aqui a Bíblia relata que foi contra um jovem, né? Provavelmente um adolescente aí, quase que uma criança. Ele diz que se Deus vingaria quem matasse Caim 7 vezes, com certeza, se alguém o ferisse ou fizesse algo a ele, a este homem chamado Lameque, Deus vingaria ele 70 vezes 7, né? Então ele acha que Deus é um Deus vingativo e que Deus compra a briga de pessoas maldosas, né? De pessoas ruins, quando na verdade isso não acontece. E isso é muito interessante, porque traz aí muitas coisas ruins junto com isso, né? Lameque também é pai aí de 2 homens, né? Um que foi o pai das armas, né? Foi o criador aí dos primeiros arcos, né? Das primeiras armas para caçar animais. E outro que foi o pai da música, né? Que criou os primeiros instrumentos. Então, esses 2 homens aí estão registrados na Bíblia Sagrada aí, como sendo o pai aí dos caçadores, né? Daqueles que possuem armas, guerreiros, e outro sendo o pai
dos músicos, né, que criou aí as primeiras músicas, e eles eram filhos de Lameque, tá bom? Depois disso se segue a história, e essa descendência de Caim é uma descendência muito má, e o Deus chega ao ponto de não querer mais que a humanidade existisse, né? Também há relatos de existirem homens aí famosos, né? A Bíblia chama eles de homens famosos, né? Os Nefilins ou os Nefilins, que são homens aí conhecidos como homens de guerra, homens muito grandes, né? Gigantes já que caminhavam pela terra. Esses gigantes, é muito importante nós entendermos que não eram pessoas aí com 10 metros de comprimento, pesando aí 500 quilos, 600 quilos, né? Eram pessoas maiores do que as pessoas comuns. Nos nossos dias, nós também vemos pessoas assim, que são aí, tem 2 metros, 2 metros e 30, 2 metros e 20, 2 metros e 40, né? Existe aí um dado de um homem que é o maior homem do mundo, né? O homem mais alto do mundo, né? Se eu não estou enganado, ele é lá dos países asiáticos, né? Então existe ainda esses homens nos nossos dias que são homens grandes, maior do que a média, né, de todos. Então eles eram chamados aí de gigantes, né, os nefilins. Então eles foram homens famosos, guerreiros, e a sua fama percorria toda a terra na época. Deus olha para essa geração e vê ela como uma geração má, e então decide que está na hora de acabar com a humanidade, de destruir tudo que havia construído. E o texto vai dizer que Deus se arrepende, né, de ter feito o homem. Mas aqui nós temos que compreender algo, que esse arrependimento de Deus não é um arrependimento verdadeiro, porque senão ficaria algo muito chocante, né? Porque a própria Bíblia diz que Deus não se arrepende daquilo que faz, daquilo que fez. Em Deus não há arrependimento, pois tudo que ele faz é justo, é correto, é verdadeiro, né? Então esse arrependimento aqui ele tem um outro significado que nós vamos deixar para trazer a resposta sobre esse assunto, junto com outros assuntos que nós temos de outros capítulos. Então em um próximo vídeo, o próximo vídeo que sairá aqui no canal após esse, será um vídeo aí de respostas aí, e falando sobre alguns textos que nos deixam um pouco intrigados, desde o capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 7 aqui, né, o capítulo 6 de Gênesis, 7 de Gênesis, que fala aí sobre o dilúvio. E existem muitas coisas que são colocadas ali que às vezes nos deixam com dúvidas do que está sendo dito, ou nós não conseguimos compreender aquilo que está sendo falado. Então nós vamos trazer um vídeo aí especial respondendo aí e explicando o que esses textos significam, tá bom? Também eu quero convidar você, se você gosta aí desse conteúdo, aí na descrição do vídeo, aí abaixo, né, na descrição do vídeo, nós temos aí materiais de estudo, né? Você que quer fazer aí um curso para aprender a interpretar a Bíblia, conhecer a Bíblia de uma maneira mais aprofundada, nós te convido aí a estar aí clicando no link que está na descrição do vídeo. Também temos materiais aí de leituras, bíblias de estudo, manuais bíblicos, dicionários, né? Comentários bíblicos também. Estão todos esses materiais aí na descrição do vídeo, tá bom? Continuando então, Deus então decide que tem que destruir a humanidade, mas também observa que existe um homem chamado Noé, né, ao final aí do capítulo 6, onde Deus viu graça em Noé, né? Noé causou graça aos olhos de Deus, né? Trouxe graça aos olhos de Deus. Deus viu que ele era um homem justo, um homem correto, um homem temente ao Senhor. Então Deus avisa este homem que Deus irá destruir a humanidade, e fala para Noé estar aí construindo uma arca, tá? Construindo uma arca aí para que ele pudesse se abrigar juntamente com a sua família. Então é isso que Noé faz, né? Ele constrói a arca aí juntamente com a sua família, com seus filhos, suas noras e sua esposa, e ele passa 120 anos, tá, construindo essa arca. Então mais de uma centena de anos aí Noé passa construindo essa arca, de dimensões aí colossais, né? A arca possuía mais ou menos aí de comprimento 300 côvados, né, que é o que está registrado na Bíblia Sagrada. 300 côvados equivale aí a 150 metros. Então a arca possuía 300 côvados de comprimento, ou seja, 150 metros
de comprimento, tá? Com 50 de largura, tá? 50 metros de largura e 30 de altura, para que ela comportasse, né, a família de Noé, os filhos e as noras e a sua esposa, e também os animais que Deus enviaria para a arca. Então Noé aí se levanta e começa a dar ouvidos à voz de Deus, né? Teme a Deus, dá ouvidos à voz de Deus. E aí ele resolve construir a arca, tá bom? 120 anos construindo aí. Então existe aí algumas curiosidades sobre o tamanho, né? A proporção da arca. O volume de dentro da arca, né? O tamanho da arca, da parte de dentro, equivale a 450 vagões de trem, tá? Então, que é o suficiente para abrigar uma grande quantidade de animais. Existem muitas religiões, diversas religiões, que falam sobre um dilúvio, tá? Que falam sobre algo relacionado a um dilúvio que aconteceu na humanidade. Muita gente não acredita que o dilúvio aconteceu, mas em diversas religiões fala-se sobre o fato desse dilúvio, contando de outras formas, de outras maneiras, mas mencionando o dilúvio aí registrado na Bíblia Sagrada. Então, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, tá? Algo muito interessante também é que mesmo Noé avisando as pessoas de que iria acontecer o dilúvio, por 120 anos ele avisou as pessoas sobre isso, né? As pessoas não creram em Noé. Mas às vezes a gente lê esse texto e pensa assim, como que uma pessoa não crê naquilo que um homem de Deus está falando, né? Nós temos que avaliar algumas coisas. Uma delas é que, como nós mencionamos antes, as pessoas não temiam a Deus. Noé era uma exceção no mundo. Noé e sua família eram os únicos tementes a Deus. O resto da humanidade não temia a Deus e não servia a Deus. Então eles não acreditavam no que Deus havia avisado. Segundo, não havia chovido na terra até os dias de Noé. Não havia caído chuva sobre a terra. Mas então como que as plantas eram regadas? Através do orvalho. Até hoje, nos nossos dias, se cai orvalho, né, todas as manhãs. Quando nós acordamos, o orvalho já tem molhado as plantas, já tem regado tudo, a erva, né, o campo e tudo mais. E naquela época era a mesma coisa, não havia chuva, mas havia aí o orvalho que caía sobre a terra e regava, né, todas as plantas e as ervas do campo. Então os homens, né, na época não acreditavam que isso iria acontecer, porque é algo realmente muito difícil, né? Você crê que vai chover, que algo vai acontecer que nunca aconteceu, né? Isso olhando aí de forma humana, você fica pensando como que algo que nunca aconteceu vai acontecer, como que algo que nunca vimos vai acontecer. Assim é nos nossos dias também. Todo cristão aí que ele fala do arrebatamento da igreja e a volta de Jesus, as pessoas não acreditam. A maioria das pessoas que não são cristãs, que não leem a Bíblia, que não tem a Bíblia como a sua regra de fé e que não creem em Jesus, não acreditam nisso. E é o direito delas não crer, tá? É o direito delas de não crer nisso. Mas isso não quer dizer que não vai acontecer. Assim como nessa época também as pessoas não acreditavam, porque nunca tinha acontecido chover, assim como nunca houve um arrebatamento registrado, né, na história da humanidade, né, nos livros históricos e tudo mais. A Bíblia relata algumas pessoas que foram arrebatadas, mas não há na cultura e na literatura, né, do mundo, não há nenhuma prova que comprove que isso já aconteceu. Então as pessoas elas não creem, né, nisso. Na época de Noé não era diferente, as pessoas elas não criam. Elas não acreditavam no que estava por vir, e a Bíblia diz que eles ficavam vivendo as suas vidas normalmente, casavam-se, bebiam, davam-se em casamento, comiam, viviam as suas vidas, viviam a regalar as suas vidas, como se nada fosse acontecer, da mesma forma que nós vivemos nos nossos dias hoje. Todos vivem as suas vidas, né? Cuidam das suas próprias necessidades, daquilo que precisam, correm atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, realizam projetos, casam-se, vivem as suas vidas cotidianamente e não esperam o arrebatamento da igreja e nem a vinda de Jesus. Então isso é muito interessante, que faz um paralelo aí, né, muito grande. Também
nós vemos aqui que a Bíblia deixa registrado que quando Deus, né, avisa Noé que irá acontecer o dilúvio, Deus então manda Noé, após terminar a arca, ele entrar na arca. Os animais também entram de 2 em 2 na arca. Deus aí trabalha na natureza e faz com que os animais cheguem até a arca. Eles entram em casal, né, 2 de cada espécie, né, eles entram dentro da arca. Após isso acontecer, a Bíblia deixa registrado que a porta da arca é fechada pelo lado de fora, tá? Não é pelo lado de dentro. Somente Deus poderia abrir novamente a arca. Após eles entrarem aí, ainda há um período de 7 dias para que se comece a chover. Esse período de 7 dias já ninguém mais pode entrar na arca. Quando se começa a chover, aí sim as pessoas querem adentrar a arca, porque elas percebem que a água está subindo. Então chove por 40 dias, 40 noites. Também acontece as erosões, né? Que a água sobe do solo da terra também. Ela sobe do solo da terra e começa a inundar de baixo para cima, né? Os mananciais que estão debaixo do solo, eles começam a subir, né? E aí começa a encher, e as pessoas pedem para que Noé abra a arca para que eles possam entrar, e Noé não abre, não consegue abrir, porque até foi Deus que fechou, né? E aí começa então a vir o dilúvio, e há um desespero, né, muito grande aí, há um desespero muito grande da humanidade. Isso é muito interessante, nos deixa aí também uma mensagem, né? Nos deixa um alerta, e porque o próprio Jesus, né, faz referência, né, lá, se você ler os evangelhos, no capítulo de Mateus, né, no capítulo 24 de Mateus, você vai ver Jesus fazendo referência aqui ao dilúvio, aos dias de Noé. Ele diz que nos últimos dias serão como os dias de Noé, que a vinda do Filho do Homem acontecerá como nos dias de Noé, onde as pessoas estão casando-se, dando-se em casamento, comendo, bebendo, o amor das pessoas diminuiria, e a injustiça, a maldade, o ódio, o rancor aumentaria, né? E então as pessoas não perceberiam aí que Jesus viria e arrebataria a sua igreja. Então, os dias de Noé são referidos, né? Jesus faz referência a eles, usa esses dias como um exemplo do final dos tempos também, né? Então isso é muito importante, essa passagem, esse texto de Gênesis do capítulo 7 aí, fala sobre tudo isso e nos deixa um alerta aí que um dia Jesus irá voltar. Então ficamos aí com esse resumo, né, do capítulo 5 ao capítulo 7, tá? E no próximo vídeo nós vamos estar aí pegando textos do capítulo 1 ao capítulo 7 e trazendo explicações sobre esses textos, algumas dúvidas, né, que as pessoas têm. Se você tem alguma dúvida, eu te convido aí a deixar o seu comentário aqui embaixo, né, do vídeo. Deixe seu comentário, pergunte alguma coisa sobre o texto que nós estamos estudando, sobre os 7 primeiros capítulos de Gênesis, e nós vamos estar fazendo aí o nosso possível, o nosso melhor aí para poder responder as perguntas para vocês, tá bom? Peço também aí que você compartilhe o nosso vídeo, tá? Comente, compartilhe, curta o nosso vídeo e faça este vídeo chegar aos seus familiares aí. Vai ser muito, muito importante, vai nos ajudar bastante, e nós vamos continuar aí no nosso panorama bíblico, né? E vamos estar anunciando a palavra de Deus aí através do panorama bíblico, tá bom? Te agradeço aí de você estar até aqui comigo, e no próximo vídeo então textos difíceis aí, perguntas a serem respondidas e interpretação aí, a interpretação de alguns textos que estão nos primeiros 7 capítulos de Gênesis, tá? Um abraço e até o próximo vídeo.